Agora aqui nos estúdios da Rede TV Espírito Santo, no programa ES News Especial, nós vamos falar um pouco sobre mobilidade urbana e também os desafios do crescimento das grandes cidades, em especial aqui na Grande Vitória. Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica, os municípios que compõem a Grande Vitória e possuem a maior densidade de população. Nós vamos conversar com o arquiteto e seu filho, duas gerações de arquitetos, Gregório Rapsold e seu filho Gregório, mas também carinhosamente chamado de Greg, né? Sejam bem-vindos, viu? Isso aí. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Prazer tê-los aqui e até para começar a falar com o Gregório, né, que é o nosso arquiteto, que já tem mais de 2 décadas de escritório, com arquitetura, né, enfim, com grandes projetos. A gente não pode começar a falar dele sem citar algumas grandes conquistas, grandes projetos que foram desenvolvidos aqui, né, Gregório? Como, por exemplo, você estava comentando comigo, a Orla de Vitória, não é isso? Nós fizemos a Praça dos Namorados, a Praça dos Desejos, a Praça de Ciência, e que, por incrível que pareça, teve uma votação pública, né, aberta às escolas públicas, bancos, etc. E que ganhou como lugar preferido da cidade de Vitória. Olha que legal. No início no final dos anos 80 e início dos anos 90. Isso é muito bacana. E foi o maior né? presente de arquitetura, o maior prêmio de arquitetura que veio, foi isso aí. Que bacana, né? Enfim, mais de 20 anos e, na verdade, é difícil a gente passar pelas ruas de Vitória sem ver alguma obra, algum empreendimento, sem ver lá escritórios Rapsold. É isso aí. Né? Porque realmente é um escritório, a família é família de arquitetos. É o pai, o filho e a esposa também, né? A Olímpia Rapsold dirige o escritório. E agora o meu filho, Alexandre Rapsold, se formou em arquitetura também. Ou seja, são 4 arquitetos morando juntos, ou seja, o assunto na mesa do café, do almoço, de jantar, deve ser sempre arquitetura. A gente respira arquitetura o dia inteiro. Isso é muito legal. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a nossa cidade. A gente vive hoje, eu acho, um momento muito complicado, e a gente falava um pouco com o Greg também, que acaba de retornar, inclusive, de um congresso internacional, falando um pouco sobre esse momento que vive de desenvolvimento da cidade, de crescimento imobiliário também. Acho que o grande desafio que a gente vive hoje é a questão do trânsito, enfim, e a estrutura para que as pessoas possam viver bem, um ambiente agradável, um ambiente bom, mas que dê qualidade de vida para todo mundo, né, Greg? Sim, com certeza. O que nós precisamos é pensar na mobilidade como uma solução global, né? Não só o trânsito, né? O carro, não, é mobilidade, é pensar no pedestre, é pensar nas pessoas que andam de ônibus, é pensar na bicicleta, é pensar em outros modais de transporte, como, por exemplo, o aquaviário, né? A gente tem um sistema hidroviário maravilhoso e a gente não usa. É verdade. Fica lá só de enfeite para a gente poder ver, para tirar foto. E que tem um potencial enorme para fazer transporte. Então é pensar nessa mobilidade como um todo para trazer mais qualidade de vida para as pessoas que moram na nossa cidade. É verdade. Inclusive, acho que a Grande Vitória, quem vive aqui na Grande Vitória, passa... vamos falar não só da Grande Vitória, vamos falar de Vitória e Vila Velha. Passa por esse perrengue todos os dias. Porque muitas pessoas que moram em Vila Velha trabalham em Vitória. Então, pela manhã, você vê aquele congestionamento gigantesco ali na Terceira Ponte, né? Para quem está atravessando a ponte. E no final do dia, no sentido inverso. Quem está vindo de Vitória voltando para Vila Velha. Uma ponte que foi construída aí há quase 3 décadas, né? Mais de, não sei, tem bastante tempo que a Terceira Ponte foi construída, no momento em que as pessoas não pensavam, talvez, que o desenvolvimento seria tão expressivo como foi, não é? Ela começou, na verdade, a Terceira Ponte no governo do governador Elcio Alves, né? E quem terminou a ponte, na verdade, foi o governador Max Mauro, e que fez como se fosse eu acredito que seja talvez uma das primeiras privatizações de iniciativa privada e poder público, que para terminar a Terceira Ponte, pelo que me consta, né, pode ser que esteja equivocado, mas a história que me contaram foi a seguinte: ele fez um trabalho junto com uma empresa espanhola que terminou a Terceira Ponte e tinha um limite de explorar a ponte para até terminar, que pagasse a obra que eles investiram. Sim. Obviamente com certo lucro, naturalmente, né? Claro. Que é uma empresa privada. E deu muito certo. Então, quer dizer, hoje a Terceira Ponte hoje é um eixo que liga Vitória a Vila Velha, e o mais interessante de tudo isso é o seguinte: o que a gente tem que entender, que você colocou muito bem, é pensar na Grande Vitória, porque hoje, como é que são as 4 cidades? Elas se interligam por avenidas e por pontes, gente. Então não dá para pensar Vila Velha sozinho, pensar Vitória ou Cariacica, ou pensar Serra. Eles interligam dessa forma. É um aglomerado único. Se nós não pensarmos o conjunto, nós não conseguimos resolver essa questão da mobilidade. Ou seja, é preciso uma integração maior entre os prefeitos, entre os municípios que compõem essas grandes cidades, não é isso?
Com certeza. O Greg, na minha visão, é o seguinte, eu acho que seria muito importante o governo do Estado articular essa questão junto aos municípios também, não porque vai caber aos municípios naturalmente, mas ele articular isso junto para ele gerenciar pelo menos essa parte dessa articulação. Por quê? Porque a gente escuta falar isso, região metropolitana, nós vamos escutando isso já tem décadas que nós estamos falando isso. Sim. E a gente não vê uma solução final para isso. Sim. Né? E a gente precisa disso de uma forma urgente, porque hoje, como o Greg colocou muito bem, a questão da mobilidade urbana não é nem o carro e nem apenas o transporte coletivo, é o todo. É o todo, Eu acho que isso que está faltando. A gente tem que pensar em todo mundo, né? É isso que você disse, né? E é importante destacar também que a realidade mudou com os anos, né? Quando a ponte foi concluída, Vila Velha ainda era considerada uma cidade de dormitório. Hoje a gente tem 3 shopping centers em Vila Velha. Nós temos um mercado de trabalho que vive e mora em Vila Velha. Nós temos pessoas que vivem em Vitória e vêm para Vila Velha trabalhar. Então tudo isso tem que ser pensado para quando a gente vai buscar uma solução para a mobilidade urbana, né? Buscar atualmente, né? Pensar as cidades se conectando ao fluxo de pessoas que vai para trabalhar, o fluxo de pessoas que às vezes vai para o lazer, o fluxo. Como é que funciona esse fluxo? Para onde as pessoas vão? Para onde elas trabalham? Quando que elas voltam? Para que a gente possa buscar uma solução para isso. Ou seja, a gente pode afirmar, então, Greg, que essa realidade teve uma mudança muito brusca lá atrás, quando tudo isso foi pensado, e a realidade que a gente tem hoje, né? Com certeza. E tem um outro item importante também que a gente tem que levar em consideração, assim, a frota de veículos da cidade da Grande Vitória, ela cresce praticamente 10% ao ano. Então você imagina, com as ruas que nós temos, uma cidade tão antiga como é Vitória e como é Vila Velha, como é que você vai fazer isso aí? Difícil, esse limite das... Então, quer dizer, ou seja, nós temos que pensar, como o Greg colocou muito bem, pensar não é ruas, nem ônibus, nem veículo, é mobilidade urbana, é o todo, é bicicleta, é pessoas, é todo o sistema. E a gente tem como fazer isso. Tem alternativas, né, Greg? Mas só consegue fazer isso a gente pensar de uma forma, vamos dizer assim, global. Ou seja, pensar na Grande Vitória. A solução tem que ser para a Grande Vitória. Não pode ser somente para um município ou outro município. Nós fizemos 2 trabalhos muito interessantes nessa questão de trânsito e urbanização de centro de cidade, que nós fizemos um estudo para Linhares, que nós ajustamos o centro de Linhares, nosso escritório fez isso alguns anos atrás, e fizemos em São Mateus também alguns anos atrás, estudando os fluxos, os veículos, aumentando o passeio, criando áreas de estacionamento que não tinham lugares. Isso melhorou demais o centro de Linhares e muito o centro de São Mateus. Ou seja, mostra realmente que existe solução, né? E tem solução. E tem são cidades de porte médio também. É isso aí. Vou pedir para vocês aguardarem um minutinho, a gente vai por um rápido intervalo, na volta a gente vai continuar conversando um pouco mais sobre a realidade das cidades, né? A realidade aqui da Grande Vitória. A gente está conversando hoje com 2 gerações de arquitetos, o Gregório Repisode, o pai, e o Gregório, filho, o Greg, né, que são arquitetos, enfim, estão comentando um pouco para a gente sobre essa realidade, o que pode ser feito para melhorar um pouco dessa realidade aqui na Grande Vitória, melhorar a qualidade de vida da nossa população, não é isso? A gente volta já já com o ES News Especial, é bem rapidinho. A seguir no ES News Especial, TRE alerta eleitores de Vila Velha sobre o prazo para o cadastramento biométrico. E Editora Capixaba apresenta as oportunidades e os desafios dessa nova era tecnológica. Você também confere os filmes que estão em cartaz nos cinemas da Grande Vitória. O ES News Especial volta já. De volta do intervalo com o ES News Especial aqui na Rede TV Espírito Santo, hoje tratando um pouco sobre mobilidade urbana, sobre a qualidade de vida aqui na Grande Vitória. E conversando com a gente sobre esses assuntos, estão aqui 2 arquitetos, pai e filho, 2 gerações de arquitetos, o Gregório Repisode, seu filho Gregório Repisode também, mas conhecido como Greg, né? A gente está chamando ele carinhosamente aqui de Greg, mas é o nome de trabalho mesmo, né, Greg? É o nome de trabalho. É o nome de trabalho, Greg Repisode, né? Agora, a gente falava um pouco sobre os projetos que foram desenvolvidos pelo escritório do Gregório, que é na Grande Vitória, e falando um pouco desse trabalho, um deles chama muita atenção, que é o projeto da sede da Aviação Águia Branca, que lhe rendeu algumas premiações, não é isso, Gregório? Com esse trabalho nós ganhamos o prêmio em São Paulo, né, Jovem Arquitetos na época, e depois nós ganhamos um prêmio na Bienal de Quito,
tá? Como obra de arquitetura. Então, para nós é uma honra muito grande. A gente já ganhou outros prêmios internacionais. Nós temos uma praça de Barra de São Francisco, também ganhou um prêmio na Bienal da Costa Rica. E essa mesma praça ganhou um prêmio também da Associação Brasileira de Estruturas Metálicas de São Paulo também. Muito legal. E a gente tem outros prêmios também, né? Vila Velha tem o ponto de ônibus de Vila Velha, foi projeto do nosso escritório, também ganhou um prêmio em São Paulo. Olha que legal. Então são N projetos que já é premiado aqui já no Brasil e no exterior. Né? E falando um pouco sobre essa questão da mobilidade, Gregório, que a gente estava comentando isso no bloco anterior, a primeira ciclovia que foi construída aqui na Grande Vitória foi em Vila Velha e foi você que projetou, né? Não é a primeira ciclovia, mas foi a primeira ciclovia construída na avenida principal de uma cidade de porte médio, da dimensão que é Vila Velha. Que foi Vila Velha, e né? foi na primeira gestão do prefeito Max Filho. Olha que legal. E aí o interessante é o seguinte, que o Max tinha essa preocupação e tem essa preocupação acerca da mobilidade urbana. Sim. E isso é muito importante. E nós vimos recentemente, agora na Vida Paulista, construir uma ciclovia na Vida Paulista. Sim. Guardando as devidas proporções, nós há 10 anos atrás fizemos na vida principal da cidade de Vila Velha. Sim. E muito tempo depois foi feita agora na Avenida Paulista. Uma avenida então, do tamanho, o Espírito Santo muitas Paulista. vezes está na frente de muitas coisas baseadas nos profissionais aqui do Estado. Não só no nosso trabalho, mas de outros profissionais, colegas nossos, muito competentes também. Sim. Mas é isso que faz com que... É importante também, é o seguinte, dizer, é importante que as pessoas que são os prefeitos, que são os administradores das cidades, tragam para o seu lado os profissionais com experiências no lugar onde vivem, porque melhor, quem pode entender mais a sua cidade é quem vive dentro dela. É verdade. E preparado para isso. O Greg é uma pessoa que pode falar muito sobre esse negócio da questão urbana aí, que ele estuda muito. Não, e é muito interessante, né, Greg? É bacana a gente conversar com os dois, porque cada um tem uma visão de uma geração, né? O Gregório da geração de quem está há 2 décadas já à frente do escritório, mas o Gregório que é um pouco mais jovem, né? O Greg já é da nova geração. Dessa nova geração, trabalhando mais esse assunto. Ou seja, Greg, essa questão, por exemplo, da ciclovia, você citava isso na sua fala anterior, né? Que você pensar a mobilidade e a bicicleta como uma alternativa é uma das formas de resolver esse problema do trânsito hoje em dia, né? É verdade. A bicicleta ela é considerada o meio de transporte mais rápido até 5 km de distância. Se você for, né, quando você leva em consideração o tempo que você demora para arrancar com o carro, sair da garagem, estacionar, achar a vaga, estacionar o carro, a bicicleta muitas vezes ganha do carro nesse quesito. Sim. Uma das principais dificuldades que a gente tem para a implementação da bicicleta como meio de transporte modal na cidade, infelizmente ainda é um pouco de falta de infraestrutura, né? As bicicletas ainda compartilham as vias com os carros, os ciclistas ficam numa situação perigosa porque o nosso trânsito ele é caótico. Isso tudo faz com que as pessoas ainda infelizmente, dê preferência pelo carro. Sim. Mas a bicicleta, se for pensar numa política pública de mobilidade com a bicicleta, é possível sim fazer dela um meio de transporte importante nas nossas cidades. E por mais que o Gregório tenha comentado que essa primeira ciclovia, que foi construída uma primeira via, ainda é pouco, né, Gregório? É muito pouco. Mas pouco, Vila Velha e Vitória é um caso à parte, vamos dizer, no Estado e no Brasil. Uhum. Porque Vitória, nós fizemos a primeira ciclovia que a gente fez lá, foi na Avenida Beira-Mar, no final da década de 80. Olha foi só. O nosso escritório que fez. Então, bacana. Praticamente é a primeira ciclovia urbana mesmo, foi o nosso escritório que fez. Sim. E o Max Filho fez essa ciclovia que eu citei aqui agora. Sim. Agora, o prefeito Luciano Rezende, recentemente, fez um trabalho que nos convidou, inclusive, para que nós participássemos desse projeto com ele lá e tudo, nós temos uma reunião e tudo, da ideia de você entrar pela cidade e sair pela ciclovia da cidade, atravessar a cidade de Vitória inteira na ciclovia. Você tem possibilidade de transitar. A gente sentou com eles e fizemos um diagnóstico de onde vir entrar. Então, ela entra como se você estivesse vindo pela segunda ponte, você entra ali pelo porto, passa pela da Beira-Mar, pega aquela primeira ciclovia que nós fizemos, que já é um trecho, está bem pronto, sim. E depois você vai pela Praça do Papa, vai embora, entra na Praça do Moran, sai para o Cambori, aí você entra na Norte e Sul e sai para a Serra. Olha que interessante. Então atravessa a cidade inteira numa bicicleta. Tá certo. Olha, eu vou agradecer muito aqui o nosso arquiteto Gregório Rapisode, nosso arquiteto também Greg, 2 gerações, pai e filho, comentando hoje um pouco aqui no S-News Especial sobre mobilidade urbana, sobre a qualidade de vida na Grande Vitória, o que pode ser feito. Prazer recebê-los aqui, viu? Prazer é meu. Prazer foi nosso. Prazer todo nosso, gente. Valeu. Muito obrigado. A gente continua então com o S-News Especial.